Olá, o Espaço Saúde está começando agora e a minha primeira pergunta vai para você que está nos acompanhando. Você tem hipertensão arterial sistêmica? Mais conhecida como pressão alta, muitas pessoas nem imaginam que têm a doença porque não apresentam nenhum tipo de sintoma. A hipertensão é uma doença silenciosa, considerada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma doença crônica não transmissível que vem crescendo em todo o mundo, independente da situação econômica e social. No Brasil, 30% da população brasileira é atingida pela hipertensão. Por isso, é importante ficar atento. E para entender melhor essa doença, o Espaço Saúde vai mostrar agora o que é a hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica, conhecida como pressão alta, é quando a pressão que o sangue faz nas paredes das artérias do corpo humano é muito forte, ficando acima dos limites normais. Quando o coração se contrai ejetando sangue, a pressão arterial aumenta. Neste momento, é verificada a pressão sistólica ou máxima. Quando o coração se relaxa para se encher de sangue, é verificada a pressão diastólica ou mínima. E para falar sobre as causas, as dicas de prevenção, consequências e tratamentos, eu converso agora com o cardiologista Dr. Ricardo Peixoto. Dr. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a presença. E eu gostaria agora que o senhor começasse falando, porque nós acabamos de ver no vídeo de abertura o que é a hipertensão, né? Então, quais são as causas da hipertensão e de que forma ela se apresenta, doutor? Bom, 95% dos casos de hipertensão são de causa desconhecida, não se tem uma causa definida para isso. Esses casos são chamados então de hipertensão arterial sistêmica primária ou essencial. Os outros 5% de hipertensão são de causas conhecidas, tem uma definição de uma causa para a hipertensão arterial. Nesses casos, elas são chamadas de hipertensão secundária. A hipertensão primária ou hipertensão essencial, ela é multifatorial. Isso quer dizer, são vários fatores que podem estar influenciando no aparecimento dessa patologia. Nesses casos, existe uma rigidez maior nas artérias dos vasos e a herança genética tem um papel importante neles, dentre todos os fatores de risco. Pois é, inclusive eu quero falar com o senhor agora sobre esses fatores que aumentam as chances de desenvolver a hipertensão primária ou essencial. Quais são esses fatores? Bom, existem fatores modificáveis e fatores de risco não modificáveis. Dentre os não modificáveis, a gente pode relacionar a idade, o sexo, a hereditariedade e a raça. A idade, existe uma correlação direta entre a idade e hipertensão. Em relação, então, agora a outra causa também não modificável é o sexo. Sim. Em relação ao sexo, o desenvolvimento da hipertensão é bem parecido durante os anos entre homens e mulheres. Existe uma diferença pequena. Até os 50 anos é um pouco maior no sexo masculino. Após os 50 anos, essa prevalência é um pouco maior no sexo feminino. Sobre a raça, a hipertensão ela é mais comum na raça negra. E a hereditariedade, existe uma relação muito importante de um fator de risco que é a história familiar. A história familiar está intimamente ligada ao aparecimento da hipertensão arterial primária. Então, filhos de pais hipertensos têm grandes chances de desenvolver a doença. Doutor, e os fatores modificáveis, quais são? Bom, dentre os fatores modificáveis, nós temos a obesidade, o ganho de peso, o aumento de peso, ele está relacionado diretamente ao aumento da pressão arterial. Temos a alimentação também, uma alimentação rica em sal. Sabe-se que 50% dos pacientes hipertensos, eles têm maior sensibilidade ao sódio. A atividade física, ou quer dizer, o sedentarismo. A falta de atividade física faz a pessoa ganhar peso e, com isso, aumenta a pressão arterial. O estresse. O estresse é um fator desencadeador da pressão arterial e pode manter também essa pressão arterial alta, dificultando a adesão ao tratamento e também a mudança de estilo de vida. O tabagismo. O tabagismo é um fator importante de risco cardiovascular. Está relacionado também ao aumento de pressão. Doutor, e a hipertensão secundária, quando ela ocorre, quais são as causas?
A hipertensão secundária, ela existe uma causa definida para a hipertensão, quando você tem uma causa para levar ao aumento da pressão arterial. Nesses casos, podemos citar causas renais, onde existe um estreitamento da artéria renal, causas endócrinas, onde temos alterações nas glândulas tireoide, glândulas suprarrenais, causas medicamentosas, como alguns medicamentos anti-inflamatórios, anticoncepcionais, corticoides. Causas da gestação também podem aumentar a pressão. E, por fim, causas tumorais. Existem alguns tumores que produzem substâncias que aumentam mais a pressão arterial. Doutor, e como fazer o diagnóstico da hipertensão? Bom, o diagnóstico de hipertensão é muito simples. O diagnóstico da hipertensão passa pela aferição da pressão arterial, simplesmente aferição da pressão arterial. Desde que ela esteja elevada e mantida, está feito o diagnóstico da pressão arterial. Existe um exame chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um exame onde o paciente utiliza um aparelho de pressão durante 24 horas por dia. É registrado durante essas 24 horas toda a pressão dele, faz um gráfico dessa pressão. Ok, doutor. E quais são os valores para considerarmos hipertensão? Hipertensão arterial ela é considerada quando valores de pressão arterial máxima ou sistólica são iguais ou maiores que 140 milímetros de Hg. E a pressão diastólica ou mínima são iguais ou maiores que 90 milímetros de Hg, ou seja, 140 por 90. Alta. Alta, mas popularmente conhecido como 14 por 9. É considerado como pressão normal níveis abaixo de 130 por 85. Porém, hoje se busca uma pressão mais baixa ainda, 120 por 80 ou 12 por 8. Essa pressão é considerada hoje como pressão normal, ótima e ideal. Entre esses dois grupos de pacientes, os hipertensos e os normotensos, existe um grupo chamado de pacientes limítrofes ou pré-hipertensos. Eles têm uma tendência maior a desenvolver a hipertensão arterial ao longo dos anos. Doutora, a gente sabe que a hipertensão é uma doença silenciosa, mas em alguns casos ela pode apresentar algum sinal? Está aí a gravidade dessa doença. Pessoas vivem anos e anos com pressão alta, causando danos ao seu organismo. Em alguns casos, pode-se apresentar alguns sintomas. Os mais comuns são dor de cabeça, náuseas, tonteiras e, às vezes, sangramentos nasais. Doutor, quais as consequências da hipertensão no corpo humano? Bom, a pressão alta, ela atinge vários órgãos, principalmente os chamados órgãos-alvos, são os órgãos que são mais acometidos por essa doença. No coração, a hipertrofia, a dilatação, as arritmias, até um infarto, levando a uma falência desse músculo cardíaco, podendo causar sintomas como cansaço, falta de ar, dor no peito e até a morte. No cérebro, os acidentes vasculares cerebrais, mais conhecidos como os derrames, causando danos e sequelas na fala e nos movimentos do paciente. Nos rins, a falência desse órgão, causando uma deficiência na filtração do sangue, podendo levar o paciente até a hemodiálise, que é a filtração do sangue por máquinas. Nos olhos, a deficiência da visão, ele vai perdendo essa visão, podendo chegar até a cegueira. E nos vasos sanguíneos, causando obstruções nas artérias, com isso dificuldade da circulação do sangue em todo o corpo. Doutor, e qual o tratamento da hipertensão arterial? Bom, existem duas formas de tratamento de hipertensão arterial. O tratamento não medicamentoso ou higienodietético e o tratamento medicamentoso. Nas orientações higienodietéticas ou tratamento não medicamentoso, primeiramente é a diminuição do consumo de sal. Uma dieta mais adequada, uma dieta pobre em gordura, evitando esses condimentos industrializados, dando-se preferência a alimentos grelhados, alimentos cozidos, a carne magra, a carne branca como frango e o peixe e principalmente o uso de condimentos caseiros à base de cebola e alho. A diminuição do consumo de álcool também é uma orientação importante. Outra orientação não medicamentosa importante
é a prática de atividades físicas, aeróbicas, que consistem em atividades como caminhar, nadar, correr, pedalar. É importante que essa atividade seja feita pelo menos 30 minutos durante 3 vezes na semana, sendo considerado o ideal uma atividade 5 vezes na semana. E temos também o abandono ao tabagismo, que nós retiramos um fator de risco cardiovascular importante, com isso melhoramos também a pressão arterial. E agora também temos tratamento medicamentoso, com remédios, né? Que hoje existem várias classes, né? Correto. Em relação ao tratamento medicamentoso, hoje nós temos vários grupos de remédios no mercado, e com poucos efeitos colaterais e com facilidades de doses únicas diárias, melhorando bastante a adesão ao tratamento do paciente. Doutor, além de todas essas informações importantes que o senhor já nos passou, eu tenho aqui algumas perguntas de pessoas com dúvidas em relação à hipertensão. Vamos ver? Sim. Doutor, o que eu devo fazer se a elevação da minha pressão for emocional? Bom, na verdade não existe hipertensão emocional. O estresse ele pode contribuir sim para o aumento da pressão, mas nesses casos a pessoa deve relaxar, controlar essa ansiedade que ela volta ao normal. Ok, a próxima pergunta. Doutor, gostaria de saber com que frequência é importante aferir a pressão? Bom, as pessoas com pressão normal devem verificar a pressão pelo menos uma vez ao ano. Aquelas pessoas que têm pressão normal, mas têm algum fator de risco cardiovascular, como diabetes, dislipidemias, sedentarismo, obesidade, elas devem verificar a pressão pelo menos a cada 6 meses. Aqueles pacientes limítrofes, que são mais propensos a desenvolver a hipertensão, eles devem seguir as orientações higienodietéticas para não desenvolver a hipertensão. E nesses casos também devem verificar a cada 6 meses. E os hipertensos devem seguir a orientação do médico. Doutor, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Qual a mensagem que o senhor deixa para quem está nos acompanhando? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que devemos buscar sempre um estilo de vida mais saudável. Em tudo o que nós falamos aqui, uma alimentação adequada, o abandono total ao tabagismo e, principalmente, uma atividade física regular, contínua. Devemos verificar sempre a nossa pressão. Não deixe os sintomas aparecerem, não espere por sintomas, verifique a sua pressão. E no caso, se você é hipertenso, siga corretamente e rigorosamente as orientações do seu médico. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Espaço Saúde. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço. E a você que está nos acompanhando, obrigada pela sua atenção. Cuide da sua pressão arterial e tenha um estilo de vida saudável. E se você tiver uma dúvida sobre hipertensão, envie a sua pergunta para o nosso e-mail espaçosaude@cnc.org.br. Tchau e até o próximo programa.